Fala galera, beleza? Quer saber como funciona um banco de capacitor de baixa tensão e como ele é montado? Se liga no vídeo. Bom galera, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar um pouquinho da prática para vocês, né? Vou mostrar para vocês como que é um CCM, né? E nesse CCM está instalado um banco de capacitor de baixa tensão, a tensão nominal da rede ali é 440 volts, e eu queria desenhar para vocês aqui um pouquinho um unifilar dele, né? E a parte de controle, para vocês enxergarem como que funciona isso e associarem com a prática, né? Eu vou mostrando ali parte a parte dos painéis que compõem esse banco de capacitor, tanto a parte de potência quanto a parte de controle. E aí vocês podem voltar o vídeo aí para ver esse unifilar que eu vou desenhar aqui, para facilitar o entendimento e também para te ajudar aí em alguma ideia, alguma coisa nesse sentido, para você fazer a montagem do seu banco, beleza? Então eu vou desenhar aqui para vocês para facilitar nosso entendimento. Bom, galera, desenhando aqui para vocês, para facilitar um pouquinho, e aí eu já vou passar o vídeo da prática, a gente está num CCM que tem uma alimentação em 13,8 kV e ele rebaixa para 440 volts. Com isso, você entra nos seus barramentos dos seus painéis de CCM, normalmente tem motores, a maioria motores, claro, é um CCM, então tem também o serviço auxiliar, por exemplo, para alguma coisa, mas que você vai ter os motores e aí vários painéis de motores, e aqui no final, por exemplo, você vai ter seu painel de banco de capacitor. Então você vai ter um disjuntor geral aqui para o seu banco de capacitor, né? A gente vai ver na prática, vai sair do barramento, entrar num disjuntor geral, e dele você vai derivar para cada estágio, né? Vou colocar aqui, ó, estágio 1, estágio 1, estágio 2, estágio 12. Por que estágio 12? A gente vai ver no vídeo que ele tem 12 estágios, então ele faz o controle de 12 bancos de capacitores, né? Cada banco com uma potência em kVAR, por exemplo. Aqui são 700 kVAR, então você vai ter banco de 100, banco de 50, para você ter essa potência aqui de 700 kVAR. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, ó, 100 kVAR, né? E aqui 50 kVAR. O que acontece? Você vai ter o disjuntor geral do banco, né, na entrada do painel, e cada estágio você vai ter uma proteção, seja ela por fusível, nesse caso aqui está por disjuntor. Então ele tem a função de proteger tanto para sobrecorrente quanto para curto-circuito. E aqui você tem um contator que vai colocar o estágio, seja o estágio 1 ou o estágio 12, dependendo de como ele vai fazer esse controle. Eu vou falar um pouquinho do controle agora, depois que a gente falou um pouquinho aqui sobre a parte de potência. Essa é a parte de potência, tá? Falando um pouquinho do controle, vou fazer também um desenho aqui em cima do controle, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Bom, galera, voltando aqui um pouquinho, então a gente tem a parte de controle. Normalmente, como que um controlador funciona, tá? Vou colocar aqui o controle. Ele tem a alimentação, então você precisa alimentar ele, seja 127, 220, a alimentação do seu controle para ele funcionar. Ele precisa de um sinal de TC, que precisa estar aqui próximo do barramento onde ele tá querendo enxergar o fator de potência que ele vai corrigir, e o TP também. Normalmente o TP você já pega aqui um 220, ele já faz essa referência de tensão. O TC você coloca, por exemplo, no painel um TC tipo janela, passa os barramentos dentro dele, você já tem a referência de corrente, onde ele vai já calcular o seu fator de potência, onde você vai calcular as potências e ele vai saber como que está o seu fator de potência naquele local. Vamos supor que ele está calculando lá 0,8, né? E você parametrizou aqui, você vem em seta 0,94, por exemplo. Então você está defasado aqui. O que acontece? Como ele está defasado, ele está 0,8 indutivo, você precisa inserir células capacitivas nesse circuito para ele eliminar, vamos dizer assim, né, corrigir esse excesso de reativo que está vindo da rede. Então ele vai inserir os reativos a partir dos bancos de capacitores. Ou seja, você parametriza 0,94, olha que ele enxergar, eu preciso colocar, vamos dizer, 400 kVAR. Ele vai fazer o controle, vai ver, opa, preciso colocar. Então ele vai mandar um comando aqui, NA, né? Essas saídas digitais, vamos dizer assim, vai mandar essa tensão aqui para a bobina 1 do contator,
eu tenho o neutro aqui vindo de um serviço auxiliar, onde ele vai reconhecer, opa, preciso colocar esse contator. Então lá atrás, vocês vão ver no vídeo, atrás do contator tem a bobina 1 a 2, então ele está mandando tensão para que ela feche. A hora que ela fechar, o contato vai fechar, então ele vai fechar e inserir, o contator vai inserir essa célula de 100 kVAR. Ah, beleza, meu fator de potência foi para 0,82. 0,82, por exemplo. Cara, ainda precisa, então ele vai calcular isso, ele tem um delay ali por segurança, né, para você não inserir todas as células ao mesmo tempo. Opa, preciso colocar mais uma célula. E ele vai fazer isso até que ele chegue no fator de potência que você setou aqui, e ele vai colocando essas células. Como outros vídeos que eu já falei um pouquinho de banco de capacitor, normalmente esse controlador é inteligente, né? O que ele faz? Ele tirou o estágio 1, ele não vai colocar de novo o estágio 1, ele vai colocar outros estágios para que esse estágio ele possa ter o tempo de descarregamento dele e também para você ter um ciclo de vida ali para melhorar a vida útil dos estágios, tá bom? Então, basicamente, o painel que eu vou mostrar para vocês na prática, ele é isso aqui, muito mais fácil você ver ele na prática ali do que o desenho para muita gente, então, mas ele funciona basicamente isso, e normalmente você também tem uma opção de comunicação aqui, onde você consegue coletar todos esses status, se o banco está aberto, fechado, quantos estágios, como que está a leitura das grandezas elétricas naquele ponto. Beleza? Então, assim, basicamente, é assim que funciona o banco de capacitor de baixa tensão. Esse já é um banco aqui grande, 700 kVAR, né, na baixa tensão, então, assim, a gente vê vários bancos pequenos, mas a filosofia é a mesma, tá? O cálculo, a gente tem um vídeo aqui que fala sobre o cálculo do fator de potência, como você ganhar dinheiro com isso, propor correção para o seu cliente economizar na conta de energia, né? Então, seja para 700, seja para 100, a filosofia é a mesma, tá bom? Então, vamos lá para a prática agora, que eu acho que vocês vão gostar. E fica voltando e indo para você ter mais ou menos uma noção aí de como que funciona o banco de capacitor na baixa tensão, beleza? Vai lá. Galera, mais um CCM aqui, eu vou te mostrar como que é um banco de capacitor em baixa tensão, na tensão de 440 volts. Aqui a gente tem o controlador, né, onde você vai programar toda a sua parte de automação das entradas dos estágios. Aqui a gente tem ali, ó, 12 estágios. Então, abrindo aqui para mostrar para vocês como que funciona esse painel. Bom, aqui é a parte de potência, então ali o barramento do CCM, ele entra dentro desse disjuntor, né, vamos dizer assim, que faz a proteção do banco como um todo. Então, vindo do barramento, ele conecta no barramento de baixo, onde você vai fazer as separações por estágios. Nesse painel aqui, a gente tem do primeiro ao quinto estágio. Então, cada estágio você tem um disjuntor de proteção do seu banco de capacitor, certo? E aí aqui, ó, por exemplo, o primeiro estágio, ele vai ter os contatores que vão colocar a potência reativa de cada estágio de acordo com o controle que você configurar no seu controlador, que você faz essa comunicação com a IHM aqui. Então você tem uma comunicação remota também com ele, no caso aqui não tá dando o foco, mas é RS485. Então você tem essa comunicação via supervisório, você consegue enxergar quais estágios estão fechados, se o banco está ligado, se não está ligado. E aí aqui, ele lendo a tensão e a corrente, então você tem um TC nele, né? Você tem que ter um TC, né? E também as referências de tensão, onde ele vai calcular como que está a potência reativa no ponto que você está coletando essas informações. E com a configuração que você colocou de fator de potência ali, ele vai inserir ou retirar banco de capacitor, células, né? Que são dos estágios. Então aqui ele faz o fechamento de cada estágio, né? Então aqui são as saídas. Então a saída, ela vem em cada contator, ali na parte, esses 3 primeiros cabos da frente é o cabo de potência, e os cabos azul ali, a cinza atrás, são os cabos de controle, onde ele vai fechar o A1, A2 desse contator, colocando as células aí de acordo com o fator de potência que você configurar, tá bom? Então você tem esse controle automático local e também remoto para você colher principalmente os status das grandezas elétricas aí desse ponto do CCM, de como que você tá, se você tá colocando o fator de potência correto que você quer, beleza? Pessoal, até apaguei o quadro para vocês aqui, que eu lembrei de um detalhe do banco que a gente acabou de ver. As células capacitivas desse banco são 480 volts, apesar da tensão de linha ser 440 volts,
eles adquiriram em 480, por quê? Porque você já tem um fator ali de segurança com relação a efeitos de harmônicos, sobretensão, né, ressonância. Então você já tem uma isolação da sua célula um pouquinho maior, que vai trazer uma vida útil um pouquinho maior para você. Porém, você tem que lembrar que a potência do banco, né, o QC, ele é a tensão ao quadrado sobre a sua reatância capacitiva, ou seja, eu precisaria de 480 volts aqui para eu ter a potência que eu comprei a célula, por exemplo, a célula de 100. Então, se eu colocar 440, o que vai acontecer? Vai abaixar um pouquinho essa potência. Então, quando você for utilizar essa estratégia de aumentar a tensão da célula, é importante vocês dimensionarem corretinho aqui para você não perder potência reativa aí do seu banco, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Acho que a ideia era essa, mostrar como que funciona, como que é montado um banco BT, né? Se você curtiu o vídeo, fez sentido aí para você, deixa seu like aí pra gente, seu comentário, sugestão, sua crítica. É muito importante pra gente continuar gravando para vocês. Se inscreve no nosso canal, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, porque tem novidades aí em 2021 para vocês, beleza? Até a próxima. Valeu!